Você já parou para pensar que a maior guerra do universo acontece dentro da sua mente? Que mesmo sendo cristão, você pode estar sendo enganado e até influenciado por forças que não são de Deus? Aqui é do canal Chamado à Vigilância e hoje você vai ouvir algo que talvez nunca te contaram, mas que pode mudar radicalmente sua vida espiritual. Vamos falar sobre a batalha espiritual na mente e como o inimigo pode possuir, controlar e enganar crentes sinceros que simplesmente baixaram a guarda. Essa mensagem é baseada em um dos livros mais intensos e ignorados da literatura cristã, Guerra contra os Santos, da autora Joyce Lewis. Um manual espiritual poderoso, mas que foi esquecido por décadas, justamente porque expõe verdades que o inferno não quer que você conheça. Durante muito tempo, eu também acreditei que depois da conversão estávamos automaticamente imunes a qualquer influência maligna. Mas à medida que vivi experiências profundas com Deus e com o mundo espiritual, percebi que o Evangelho que nos é ensinado às vezes é raso demais para enfrentar as profundezas da guerra invisível que nos cerca. Você já sentiu que, apesar de orar, jejuar e buscar a Deus, certos pensamentos não vão embora? Você já percebeu como algumas pessoas, mesmo sendo fervorosas, acabam caindo em doutrinas estranhas, visões esquisitas e se tornam cada vez mais instáveis espiritualmente? Isso não é fraqueza emocional? Isso é uma guerra espiritual. É batalha na mente. É o território tomado. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, no capítulo 10, versículos de 4 a 5, diz: As armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Esse texto é uma chave. Paulo aqui nos mostra que existem fortalezas, sofismas, mentiras que parecem verdade. E essas estruturas mentais não surgem do nada, elas são plantadas. E você sabe por quem? Pelos espíritos enganadores que estão descritos em 1 Timóteo 4:1, que diz: Nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Joyce Lewis, ela explica que esses espíritos não entram fazendo barulho. Eles entram como verdade, como luz, como algo de Deus. E é aí que está o maior perigo. O diabo não se apresenta com um tridente. Ele se disfarça de anjo de luz. Ele aparece nas suas convicções religiosas, nas suas emoções infladas, nos seus momentos de êxtase. E aos poucos começa a controlar. Primeiro a mente, depois as emoções e por fim a vontade. Muitos crentes confundem rendição a Deus com passividade mental. E é esse estado que o engano entra. Porque se você parar de pensar, de julgar e de comparar com a palavra, você vira presa fácil. Foi assim com Eva no Éden. Ela foi seduzida não por algo grotesco, mas por algo que parecia bom. Em Gênesis 3:5 diz: Sereis como Deus. E ela caiu. E muitos continuam caindo da mesma forma. O que Joyce Lewis denuncia no livro é muito corajoso. Ela afirma: crentes podem ser possuídos por espíritos malignos, não no espírito regenerado, mas na mente, na alma e no corpo. E a prova disso está nos frutos. Pessoas com visões e revelações distorcidas, falsos dons operando em igrejas e gente com aparência de piedade, mas que nega o poder de Deus, como diz em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 5. O diabo aprendeu que é mais útil manter um crente enganado dentro da igreja do que afastá-lo para o mundo.
porque o enganado arrasta outros com ele. E o pior, muitas dessas pessoas acreditam que estão sendo usadas por Deus, mas estão apenas repetindo o que ouviram de um espírito que se passou por Jesus ou por um anjo. Jesse mostra isso com clareza, e eu pessoalmente já vi isso de perto. Talvez você esteja se perguntando, mas como saber se estou sendo influenciado por algo maligno? E aqui vão alguns sinais. Primeiro, confusão constante na mente. Segundo, perda do discernimento bíblico. Terceiro, fascinação por visões, anjos ou revelações que não têm base nenhuma nas Escrituras. Quarto, resistência à verdade da palavra quando ela confronta o seu ego. E quinto, isolamento, orgulho espiritual ou sensação de superioridade espiritual. Se você sente que algo tomou o lugar da simplicidade do Evangelho, desconfie. Se seus pensamentos estão te levando para longe da cruz, cuidado. Talvez você esteja ouvindo outro espírito, como alertou Paulo em 2 Coríntios capítulo 11, verso 4. Vamos falar agora sobre como a libertação começa. A libertação ela começa na luz. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8,32. O primeiro passo é reconhecer que você pode ser enganado. É dizer: Senhor, sonda a minha mente, me mostra onde dei lugar ao inimigo. É orar como Davi: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. E então, começar a declarar a guerra. Como você vai vencer essa batalha na mente? Primeiro, renove a sua mente pela palavra todos os dias, como diz Paulo em Romanos 12:2. Segundo, submeta cada pensamento à obediência de Cristo, como diz 2 Coríntios capítulo 10, verso 5. Terceiro, vista toda a armadura de Deus, como diz Efésios capítulo 6, versículos 13 ao 18. Quarto, desconfie de revelações que te afastam da cruz. Quinto, rejeite a passividade espiritual. Ore, jejue, pense e questione. Deus nunca te pediu para desligar a sua mente. Ele quer que você a use, guiada pelo Espírito Santo. Eu não sei o que você está enfrentando, mas eu sei de uma coisa. Essa batalha é real e ela está acontecendo agora, enquanto você ouve este vídeo. Cristãos estão sendo seduzidos, dominados, calados. Mas Jesus veio para destruir as obras do diabo. E se você está em Cristo, você tem autoridade para declarar libertação sobre a sua mente, sobre a sua casa e sobre a sua vida. Se essa palavra falou com você, compartilhe esse vídeo, ore com discernimento e leia o livro Guerra contra os Santos. O link está aqui na descrição. Esse livro me despertou e pode despertar você também. Que essa mensagem sirva como alerta espiritual. Não se iluda, o engano dos últimos dias será forte. Mas mais forte é aquele que habita em nós. Levante-se, não abaixe a guarda. A vitória começa na mente. Até o próximo vídeo. Deus abençoe.